Meus irmãos, bom dia, Pai do Senhor. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Convido os irmãos para orarmos ao Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial. Deus bendito e eterno, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença, nesse momento de ensino, pedindo ao Senhor que ilumine-nos o entendimento através do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos guiar em toda a verdade, em todas as coisas. De edificação, uma manhã, Senhor Deus, de iluminação espiritual, mediante a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Deus amado, que ela resplandeça, Senhor Deus querido, naquilo que está obscuro dentro do nosso entendimento, trazendo luz e compreensão para que possamos desfrutar, Senhor Deus querido, de tudo aquilo que a Tua palavra. Com estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós estaremos concluindo a nossa escola bíblica dominical desse trimestre nas transmissões, comunicando aos irmãos que nós teremos as aulas presenciais também quando nós retomarmos as atividades nesta revista que recomendou a gente ter as nossas aulas presenciais no trimestre que vem, dentro dessa revista que foi colocada para o trimestre passado. Então, com acesso às transmissões, poderão aprender aqui presencialmente. Os irmãos que tiveram a transmissão online de forma mais sucinta, a gente ministra aqui de forma mais rápida a nossa aula, terão a oportunidade de se aprofundar mais um pouco naquilo que nós já aprendemos aqui, porque teremos de novo essas aulas de forma presencial, ok? A nossa lição de hoje tem como tema a batalha espiritual e as armas do crente. Nosso texto áureo diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Efésios 6, 10 ao 20 é a nossa leitura bíblica nesta manhã. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada, a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A realidade da batalha espiritual, ela se faz presente desde o começo da história. E desde o primeiro livro da Bíblia até o último, da presença desta batalha na vida humana. Nós, quando abrimos as Escrituras no livro do Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, logo quando
nós temos a presença do inimigo de Deus e de sua criação como agente tentador, agindo de uma forma a se opor a Deus, a sua criação, e agindo astutamente, agindo de forma sutil, como aqui ele nos será apresentado em sua forma de agir pelo apóstolo Paulo, que diz que é um ser que age com astutas ciladas. E no Éden, logo no começo das Escrituras, diante de uma descrição da criação original, de um ambiente de tanta satisfação e alegria, como o próprio Deus descreve, a sua criação como algo bom, nós temos a presença do agente do mal, aquele que se opõe a Deus e a sua criação. Isso no Antigo Testamento, logo de início. Quando você abre as páginas do Novo Testamento, capítulo 1, 2, 3, 4, mais uma vez nós temos a manifestação do adversário, desta vez se opondo a Cristo, numa ação de tentação contra o próprio Filho de Deus. Então, a realidade dessa batalha. É impossível negar que esta é uma realidade presente na história humana, na vida do povo de Deus. Essas duas passagens, tanto a que inicia aqui no Antigo Testamento, logo no capítulo 3, e no Novo Testamento, no capítulo 4 de Mateus, só nos mostra a ação direta, a ação manifesta do adversário. Mas você percebe de forma muito sutil a ação do inimigo presente em tantas coisas na vida da humanidade. Não de forma tão explícita como falamos aqui, mas agindo de forma sutil. Está a presença do inimigo por trás de ações de destruição de nações, de violência e tantas coisas na história humana. Então é impossível negar a realidade deste assunto. O que a gente precisa nesse momento é pensar, de forma equilibrada sobre o assunto e procurar entender, à luz das Escrituras, como lidar com essa realidade da batalha espiritual. Quando falamos de batalha espiritual, existem dois extremos, quanto a este assunto. O primeiro extremo é o extremo daqueles que negam a existência dela, ou trata de forma bastante indiferente esse assunto, como se não houvesse qualquer perigo na vida humana. São aqueles que olham para este assunto com desprezo, como se ele não fosse parte do ensino bíblico, como se não estivesse nas Escrituras, como se o próprio Cristo não nos tivesse ensinado sobre isso, e ele muito nos ensinou sobre esta questão da batalha espiritual. Então é esse extremo da negação dessa realidade, aqueles que extremo, de tratar esse assunto com desprezo, tratar este assunto com desinteresse total, como se não houvesse de fato uma ação espiritual na terra, por trás de toda a maldade que existe no mundo, como se toda a maldade fosse meras escolhas humanas, como se o ser humano fosse o responsável por tudo que existe de ruim, e não houvesse um agente por trás de toda a maldade que existe neste mundo. Então há muitos que seguem este pensamento. Há aqueles que negam a própria existência do mal, do diabo, dizendo que o diabo é nada mais do que a personificação do mal no mundo. Se o mal tivesse sido personificado nessa figura, nessa figura que chamamos de diabo. Alguns pensam dessa forma, negando a pessoal deste ser, como se ele não fosse uma pessoa, ainda que seja um ser espiritual. Satanás é uma pessoa, assim como os anjos, os espíritos bons que estão a serviço de Deus. Satanás também
espírito, e os demônios que estão a seu serviço são espíritos, mas são espíritos que têm personalidade, são seres pessoais. Por isso que Satanás é tratado dessa forma, né? É tratado dessa forma. Alguns chegam a dizer que o diabo é apenas a personificação do mal, como se ele não fosse um ser dotado de inteligência, né, sendo um indivíduo com capacidade de decisões conscientes. E o que nós temos nas Escrituras, na verdade, é a presença pessoal do inimigo em muitas ações diretas, que denota aquilo que faz parte da personalidade, né? Inteligência, decisão e ações que dizem respeito a um ser pessoal. Então, essa questão do inimigo não resiste ao teste bíblico, porque nós temos a presença do adversário nas Escrituras de forma muito clara. No Novo Testamento isso se torna tão claro, né? Na tentação no deserto, onde Jesus lidou diretamente com o inimigo naquele momento, nos fala sobre este agente do mal, que é um ser pessoal. O extremo é o extremo daqueles que são tomados por uma espécie de histerismo total com relação à realidade da batalha espiritual, né? São as pessoas que ficam profundamente histéricas quanto a isso e passam a terem problemas emocionais e até psíquicos, né? Quando pensam na realidade da batalha espiritual numa intensidade tão grande que enxerga cada acontecimento desagradável na vida como fosse ações do mal, né? Como fosse ações de seres espirituais contra a sua vida, né? Então são pessoas que passam a viver uma espécie de paranoia, né, na sua vida diária. Torna-se paranoica, vendo faz em tudo que acontece de desagradável na vida. Cada coisa que acontece de desagradável, a pessoa atribui isso a uma ação espiritual. Ora, o bem e o mal acontecem a todos nesta vida. E existem acontecimentos que são acontecimentos fortuitos na vida. Nem tem ação de Deus e nem ação do mal. São apenas acontecimentos, como as Escrituras nos descrevem, né? Que o bem e o mal acontecem. A gente boa e a gente ruim. Lógico que há muitas coisas que são atribuídas à questão da ação do mal nessa vida. Quando o ser humano é tomado por esse sentimento, por esse entendimento da batalha espiritual, nesse sentido, ele passa a ficar paranoico, né? Passa a enxergar tudo o que acontece, até uma topada que leva, ele acha que foi o diabo, o inimigo, o demônio, né? Que empurrou a pedra no caminho, né? Então, se ele vai andando no carro e de repente o pneu fura, foi o Satanás que botou o prego lá e furou o pneu do carro dele, porque o cara fica paranoico, vendo demônio em todo canto, vendo demônio até dentro do guarda-roupa, em cima da geladeira, em todo buraco ele vê demônio, porque passa a viver essa paranoia da batalha espiritual. E a gente não pode ser levado a um outro extremo também. Lógico que a gente precisa entender que há uma ação muito intensa do mal na terra, há espíritos imundos que estão profundamente, mas a gente precisa manter esse ponto de equilíbrio. Nem o extremo da negação e do desprezo por um assunto tão claro nas Escrituras, nem sempre o pensamento de que tudo que está acontecendo é uma ação espiritual. Tem gente que passa o dia falando mais, né, no diabo e seus demônios do que no próprio Deus, expulsando o demônio o dia todo, né? Fica essa paranoia, essa coisa absurda, essa coisa desequilibrada, e o que as Escrituras nos ensina é mantermos um equilíbrio, né, quanto a este assunto, termos um pensamento equilibrado quanto ao assunto, nem o extremo da negação e nem o extremo dessa intensidade, né, de pensamento relacionado a isso, como se tudo de ruim que acontecesse
tivesse uma ação espiritual por trás disso. É preciso mantermos o equilíbrio, é preciso mantermos a sensatez, e as Escrituras nos levam a este equilíbrio. Alguns chegam até a pensar, né, que nesta batalha é como se houvesse uma espécie de medição de força entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Tem alguns que chegam quase a colocar Deus como se estivesse medindo força com o inimigo. Ora, as Escrituras nos mostram a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus nunca esteve em combate contra o diabo, de forma que tivesse medido força. Deus sempre ordenou Satanás, e ele esteve sempre debaixo de suas ordens. Pode se opor a muitas obras de Deus, mas não consegue Deus diretamente, porque não há um dualismo aqui, não há um dualismo, não é uma batalha de duas forças coexistentes, como alguns afirmam, né? Ou iguais. O que nós temos é um Deus soberano, sentado no seu trono, agindo de forma. A Escritura nos vai dizer isso. Para nossa consolação, quando falarmos sobre batalha espiritual, é preciso não se concentrar apenas em conhecer o inimigo, precisamos conhecer o nosso Deus. Tem gente que se aprofunda em conhecer as coisas de Satanás, né? E seu aprofundamento está ligado a exatamente essa questão. Quando se fala de batalha espiritual, né, sobre a demonologia, né, como é que os demônios agem, demônios de todas as formas e de todas as maneiras, demônios que agem em áreas tais e várias questões, demônios territoriais, demônios familiares, e se preocupa com tantos a isso que se esquece. Quando estudamos sobre batalha, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é o nosso Deus, não é o inimigo. Não é o inimigo, é Deus. Quando se trata de batalha espiritual, é preciso conhecermos a Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras, nas muitas que nós temos de Satanás, registradas debaixo da autoridade de Deus, sempre. Nas duas passagens que fala a respeito de seu ato de orgulho, nós vemos Deus o destronando, Deus o repreendendo em seu pecado de orgulho, de presunção, e sendo jogado no chão. E quando nós vemos ele se manifestando contra os homens, nós vemos ele se manifestando contra os homens sobre o divino. Até mesmo quando age nas questões humanas, ele age sobre a autorização divina. Nós temos isso de Jó, nós temos isso no Apocalipse, quando ele fala da igreja de Esmirna, que seria perseguida, Satanás haveria de perseguir e lançar alguns nas prisões. Deus determina o tempo, a intensidade daquela luta, demonstrando assim que Deus é soberano sobre as ações espirituais. Então, para nós estudarmos sobre o assunto, é preciso a gente pensar sobre como Deus é soberano, para que a gente não seja levado a esse extremo de ficarmos assustados, né? E tem pessoas que têm um prazer tão grande de estar, né, que vive assombrando a vida dos outros. Tem gente que vai visitar um irmão, chega lá na casa do irmão e diz: meu irmão, tem demônio na sua casa todinha, tem demônio no seu banheiro, tem demônio lá no canto da parede, eu vi um demônio de trás do seu guarda-roupa, de trás da geladeira, e deixa a pessoa assombrada, assustada, né? Assombrado. Tem gente que gosta de fazer um terrorismo com relação a... Ora, a presença do mal do mundo é uma realidade. A gente sabe que o inimigo está agindo neste mundo. Agora, sair assombrando as pessoas me lembra nos anos passados, já aqui no Alto da Bonança, uma irmã grávida de 3 meses, né? Grávida de 3 meses, e a irmã recebeu uma visita de um irmão na casa dela, né? E quando chegou lá, esse irmão começou a dizer que tinha demônio na casa dela. Demônio, ele disse que tinha visto um demônio em cima do guarda-roupa no quarto dela.
E a partir daquele momento, aquela irmã começou a se atormentar, a ficar angustiada, a ficar chorosa, achando que ia perder a criança, e começou a ter problemas na gravidez, né? Começou a ter problema na gravidez. Então ela liga para mim, chorosa, fui lá visitá-la, levei uma palavra, orei por ela, acalmei o coração dela quanto a isso. Disse: irmã, essa é uma realidade, há uma ação do mal neste mundo, mas a irmã precisa entender que maior do que qualquer ação do mal é a vidas, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, é a presença do sangue de Jesus nas nossas vidas. Ora, se o sangue de um cordeiro imolado no Egito pôde afastar um anjo poderoso que matou os primogênitos, o que dirá o sangue de Jesus sobre que foi justificado e lavado por este sangue? Será que o sangue daquele cordeiro é muito mais eficaz? Foi derramado sobre as Escrituras afirmam isso. A palavra diz que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, fomos justificados pelo sangue. Esse sangue está sobre a nossa vida. Se um anjo respeitou o sangue de um cordeiro, não vai respeitar o sangue de Jesus na vida de um crente? Que elemento mais poderoso o crente tem sobre si para estar protegido, para estar guardado? O que ele precisa trazer para junto de si? Que tipo de elemento consagrado, ungido, o que é a presença de Jesus? A não ser que a pessoa não tenha, né, a certeza de sua justificação diante do Senhor, né? Então nós temos aqui um assunto muito vasto, muito intenso, que o tempo é pouco para a gente falar sobre ele, mas que tem sido algo muito presente na vida da igreja, e muitos crentes têm vivenciado situações muito difíceis quanto a isso, né? Quantos não tiveram momentos de batalha espiritual de forma direta, sensação, né, de angústia, de tristeza, de sentimentos perturbadores, né, daquele momento que pode ser gerado pela oração, pela vida de consagração e meditação. Não precisa você ficar angustiado, né? É preciso confiar no Senhor, mesmo quando o dia mal vier. Temos aqui uma introdução que quase já comeu o tempo todo, né? Mas vamos correr aqui. Para finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir conflitos e maldade. Nessa batalha, a fim de ser firme na marca de Cristo, precisa revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição espiritual. Ela é constante, não é? E a gente nem precisa estar correndo atrás, né, daquele combate espiritual voltado para aquela ação, né, mística, né, aquela ação, né, voltada para essa experiência mística da realidade, da batalha, porque enquanto você serve ao Senhor, fiel em cada dedicação, né, que você tem nas áreas de sua vida, você está combatendo contra o inimigo o tempo todo. Então, o crente em si nunca tira a armadura. Por quê? Você vai ver que essas armaduras aqui, ninguém pode viver sem ela. Nenhum crente pode viver sem ela, nenhum crente. Então, essa é uma questão que a gente estamos vestidos o tempo todo. Ninguém veste um momento, né, e depois tira novo. Não dá. O cristão não se veste de um soldado e entra numa batalha mística com manifestações assim, meio místicas, de frases de efeito,
declarações, de determinações. Essa é uma batalha no âmbito integral e constante da nossa experiência humana. Não existe essa coisa, né, de você estar de repente entrando numa batalha. Pode você ter sensações mais intensas, pode viver aqueles momentos mais intensos da batalha espiritual. Na verdade, você vai ver que os elementos da armadura, todos eles têm que estar com a gente o tempo todo, porque são elementos que diz respeito à identidade cristã, à questão daquilo que me define como um cristão, né? Essas coisas aqui. Então não é uma questão, né, de você vestir, desvestir como se, oh meu Deus, hoje eu estou vestido, amanhã eu não estou mais, eu preciso vestir a armadura de Deus. Paulo está falando aqui a respeito de você tomar essas armas e ficar com elas, firmes, né? Não é uma questão de você vestir e desvestir, ora veste, ora desveste, não. Se a batalha espiritual é uma coisa constante, não há situações de neutralidade, de paz, não há de forma alguma nesse campo de batalha, não há campo neutro, não há um lugar onde você possa se colocar como se fosse um lugar de neutralidade. Se a batalha é constante, você tem que estar vestido como um soldado, né? Um soldado. E o que é interessante com relação a isso é que essa é uma figura muito da vida. As pessoas veem a igreja com tantas figuras que a tornam tão deprimente, e aqui nós vemos um grande exército num campo preparada para opor, né, a todas as ações do inimigo contra ela, né, contra a humanidade. Então nós temos aqui essa questão, né, de que a batalha espiritual é uma realidade constante, e a gente tem que entender isso. Batalha espiritual não é só quando você, né, vive aquele momento ali de oração e diz aquelas palavras de a derrota do inimigo. A batalha espiritual você trava sendo fiel a Deus. Em cada ato de justiça é um ataque direto às intenções do inimigo. Então a gente precisa ter atenção. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é concedido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, vida em santidade, ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar a genuína convenção não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões. Se o inimigo usa toda a sua capacidade para a destruição da humanidade, você acha que Deus ser mesquinho quanto à preparação do seu povo para enfrentar esta batalha? Se o diabo está munindo todos os seus aliados com todas as armas necessárias para combater contra Deus, você acha que Deus não vai abrir o seu arsenal e colocar à disposição do seu povo? Por isso, fortalecei-vos no Senhor. Isso indica que Deus está à disposição da sua igreja o que ela precisa para ser vencedora. O próprio Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e apagar toda a força do maligno. Usou para nós, para a igreja, é um poder que neutraliza a força do maligno, o poder de Satanás, o poder de seus demônios. Esse poder está disponibilizado para a igreja do Senhor. E à medida que mantemos a comunhão, a intimidade com Cristo, a vida guiada pelo Espírito Santo, este poder está presente em nossas vidas, né? Como aqui no final, né,
fala assim: a vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Tem pessoas que querem vencer a batalha contra o inimigo usando os elementos da liturgia, né? Campanhas. Eu vou para a campanha. Na campanha, a vida de vitória em relação ao inimigo nesta batalha só é possível com um compromisso permanente e diário. Só é possível quando se há uma conversão verdadeira, um comprometimento. Não é uma participação ritualística, não é levar elementos da fé como se isso pudesse ser suficiente. É preciso que a gente entenda que o Deus que disponibiliza esse poder para nós, Ele disponibiliza o poder para aqueles que caminham com Ele, que têm uma vida de fidelidade. Então Deus está disponibilizando para nos ajudar nesta batalha. Se o inimigo se utiliza de todos os recursos, de toda a capacidade que tem para se opor, você acha que Deus ia ficar assistindo isso, vendo a igreja, a humanidade sobre um ataque cruel e não disponibilizar o poder necessário para que esta força possa ser combatida? Logicamente que não. Deus disponibilizou para a igreja. Por isso ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Essa não é uma batalha que se trava com a capacidade humana, com o intelecto humano, entendimento humano, com recursos humanos. Essa é uma batalha que se trava capacitados por Deus, revestidos do Senhor, né? Revestidos do Senhor. Não diz respeito à questão dos chavões que se diz, ou da impostação da voz. O inimigo não tem medo do tom da sua voz, se a sua voz é grave, se você fala com um tom de autoridade, se você franze a testa quando fala, demonstrando aquela cara de raiva. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. O inimigo teme diante de um crente dedicado, consagrado, santificado, que nem precisa, né, ter essas expressões, muitas vezes, que não passa de chavões e de declarações, que o inimigo faz zombar de certas declarações de alguns crentes que não têm um compromisso verdadeiro com Cristo. A vigilância em toda oração e súplica. Antes de Paulo aqui falar a respeito dos elementos da armadura, ele desce, né, antes do autor da revista, ele desce para aquilo que é a informação interessante sobre esta questão de nos prepararmos. Então, depois que Paulo fala a respeito dos elementos da armadura, ele diz assim: e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Aqui o autor colocou a oração logo em primeiro lugar. Ele diz: vigiando em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. A batalha espiritual deve ser uma batalha travada na prática da oração. É impossível vencermos o inimigo sem uma vida de oração. Então você olha nas Escrituras e vê que todos os santos, né, venceram grandes batalhas pela oração. Daniel, no seu livro, nos mostra de forma muito direta, né, essa questão da influência da oração na batalha espiritual. E a gente vê isso na Bíblia inteira, embora que as Escrituras não nos revelem o que aconteceu no âmbito espiritual quando alguns dos seus santos oraram. Se a Bíblia nos mostrasse o que aconteceu quando alguns homens oraram, né, pela restauração, como Esdras, como Moisés, como forças espirituais foram dissipadas,
foram destruídas por conta da oração dos santos. Mas em Daniel a gente tem um relato, né, dessa influência da oração no âmbito espiritual. Então, se queremos sermos vencedores na batalha espiritual, é preciso viver uma vida de constante oração, né? Constante oração. Quando a necessidade aparecer, ela pode ser intensificada. A gente pode passar mais tempo em oração, mas a oração não pode se resumir apenas a situações e circunstâncias temporais, né? Circunstâncias transitórias. É preciso haver um compromisso diário de oração. Daniel orava 3 vezes por dia. Quando ele percebeu uma necessidade, ele intensificou e passou alguns dias, né, se prolongando e se demorando na oração. Mas ele já tem o compromisso de orar diariamente. Assim deve ser a vida do crente. Existem momentos que a gente mantém aquela devoção diária da oração, mas existem momentos que somos tomados pelo dia mau, e no dia mau a gente ora mais. Foi assim com Jesus. Jesus tinha um hábito de orar, mas no Getsêmani ele orou mais. A palavra diz que enquanto mais agonia, ele orava mais. Então existe aquele momento que a gente ora mais. Diante da maior batalha que o Senhor Jesus haveria de travar contra as forças da maldade, o que ele escolheu fazer? Passar uma noite inteira em oração. Ore. Deus vai lhe dar vitória através da oração. É a oração que abre as portas para que a gente prossiga o nosso caminho. É a oração que move a mão de Deus. A palavra diz: a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Em seus efeitos. A palavra nos diz que Deus fez o dia parar, ouvindo a voz de um homem. Ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor, ouvindo o seu pedido de socorro. Então vigiemos sempre em súplica, em oração. E a palavra diz aqui em Efésios que é com toda oração e súplica. Por quê? Porque há toda forma de orar, maneiras diversas. A intercessão, ao clamor, ao rogo, com toda oração e súplica, né, no Espírito. Então a gente, dessas maneiras diversas, quando? Em todo tempo. Paulo disse: não orem apenas quando as dificuldades aparecerem, orando em todo o tempo. Está calmo, está tranquilo, está no momento tudo favorável, ore. Faça da sua oração uma ação de graças. Faça da sua oração um momento de agradecimento. Está tudo bem, está tudo favorável. Transformar a sua oração em ação de graça. O momento é de luta, de aflição. Transforme a sua oração num clamor. Transforme a sua oração numa súplica diante de Deus. Porque a oração deve ser produto da experiência pessoal de cada um de nós. Se está tudo bem, favorável, graças a Deus. Mas se eu estou no momento de angústia, transformo que eu venha fazer da minha oração uma súplica, um clamor diante de Deus. Se o momento é de urgência, é um clamor, de forma que a minha oração externar os processos que acontecem dentro de mim, isso agrada a Deus. E não importa se a minha oração esteja carregada de sentimentos, né, angustiosos, porque na verdade o que Deus, tanto quanto em todo o tempo, com toda forma de oração, né, com toda forma de oração, cantando na oração, salmodiando na oração, né, ou gemendo, como diz as Escrituras, mas de forma que a gente nunca deve deixar de orar, porque a palavra de Jesus nos ensinou a orar sempre, sem jamais desfalecermos. Ponto 2: conhecendo o campo da batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo.
A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. É identificado como diabos, que significa caluniador, tomado de fúria, e por meio do espírito do erro ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são: primeiro, confundir mentira com a verdade. Isso ele fez em Gênesis, quando tentou confundir a mulher, dizendo que Deus perguntou primeiro se Deus havia proibido deles comer tudo ali, dos frutos das árvores. Depois disse que Deus não estava falando a verdade a respeito do que ele tinha afirmado. Dissimular, induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestir-vos de toda a armadura de Deus. Nós estamos diante de um inimigo estrategista. O nosso inimigo não é um ser bruto, um bárbaro, estúpido, mas um ser inteligentíssimo, com uma capacidade de observação detalhada, com relação às pessoas a quem ele dirige os seus ataques. Ele conhece muito bem a forma como agir, como enganar, como ser sutil, como seduzir. Tanto é que não houve um só homem que não tenha cedido na sua história de vida às tentações do inimigo. Somente Jesus Cristo foi capaz de resistir todas as tentações que o inimigo infligiu contra ele, mas todos os demais caíram, desde os mais santos e dedicados homens. Eles cederam às tentações, porque o inimigo ele tem uma sutileza, uma capacidade. Somente Deus pode nos abrir os olhos para as sutilezas do inimigo, para conhecermos os ardis, as disfarçadas formas de agir. Quando nós estamos sob ações de indução e de tentação do inimigo, e muitas vezes agindo de acordo com essa indução, sempre que percebamos, tomados por sentimentos, pensamentos e ideias que foram plantadas pelo inimigo, começamos a agir de forma errada, de acordo com o que nos orienta o Evangelho, tomados pelo ódio, pelo ressentimento, pela mágoa, por sentimentos excitados e provocados, que o inimigo tem em si, tem consigo aliados eficazes demais. A nossa carne, a nossa natureza, o mundo à nossa volta, tudo conspira para que a gente possa sempre estar cedendo às tentações do adversário. E ele age com astutas ciladas, armadilhas. Quem já caçou, como eu, que gostava muito de caçar, a gente sempre prepara as armadilhas. Alguns irmãos conhecem, arapuca, fojo. O fojo é uma das armadilhas mais disfarçadas que existe, porque é cavado um buraco no chão, é colocado uma espécie de uma gangorrazinha, que de um lado ela desce, do lado ela trava, e quando o animal passava dentro, caía. Assim é o inimigo. E o interessante é que quando a gente ia caçar, a gente procurava exatamente o rastro dos animais, ou as fezes do animal, e sabia que aquele era o caminho dele. E no caminho dele a gente fazia o buraco, colocava o fojo, cobria com folhas e deixava aquele negócio bem coberto. Quando o animalzinho ia passando, ele caía e não conseguia sair lá do buraco, porque o buraco era cavado exatamente para segurar o lado. E quando se ia no outro dia, e baixava a portinha, olhava, o bichinho estava lá dentro, porque caiu na armadilha. Assim Satanás está observando qual é o nosso caminho, qual é o nosso trajeto, observando os nossos passos e todos os dias armando armadilhas contra as nossas vidas. E é preciso a gente estarmos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Você não pensa que hoje ele amanheceu o dia já planejando algumas armadilhas contra a sua vida, colocando no seu caminho, sabendo sua trajetória, e colocando as armadilhas para lhe entristecer, para lhe angustiar, para acabar com o seu dia, para em vez de você experimentar alegria e paz nesse dia, você começar o dia já atribulado.
Nas primeiras horas do dia, ele já quer acabar com a sua alegria, com o seu dia, com o seu momento de comunhão com Deus. Por quê? Porque o adversário age com astutas ciladas. Não pense que é um conflito fácil de lidar, porque é aquele conflito de estratégias, disfarces. E ele utiliza de tudo, pessoas, circunstâncias. Você sabia que pessoas são plantadas como joio na vida de outras pelo inimigo? Relacionamentos que você começou e de repente lhe afetaram profundamente, foram joios plantados. Às vezes a gente pensa assim: o maligno planta o joio no meio da igreja. Planta, mas ele planta joio também na vida das pessoas individualmente. Sementes malignas que são plantadas e são agentes do inimigo, agentes de influência, de indução, pessoas que são usadas para influenciar negativamente as outras. Pessoas que começam a conversar, cochichar no ouvido, encher a cabeça de pessoa. De repente você mudou com relação a uma pessoa, a uma amizade, a um parente. De repente a mulher começa a olhar o esposo com os olhos diferentes. Mudou. Por quê? Porque alguém foi instrumento do inimigo para plantar sementes no seu coração. E você começou a olhar para aquela pessoa diferente. Você sempre olhou com admiração, olhou com estima. Você gostava da pessoa, mas de repente você começou a rejeitar essa pessoa. O inimigo plantou uma semente maligna dentro do seu coração. Sutilezas, disfarces, né? E quando ele age com relação à fé, que ele age criando situações para incredulidade, por dúvida no que Deus diz, naquilo que Deus é, tentando levar você à incredulidade, ao ateísmo. Você acha que o inimigo não age todos os dias para isso? Usando todo tipo de situações, quer seja na sua vida pessoal, quer seja no âmbito geral, na observação do mundo como um todo, tentando levar você a desacreditar da bondade, do governo soberano de Deus. O inimigo é um estrategista sagaz e perigoso. E é preciso a gente saber lidar contra as astutas ciladas de Satanás. Porque ele está colocando. Ele não vai colocar armadilhas fora do caminho. Ele sabe o lugar certo de colocar os laços, as armadilhas. Quantos não têm caído nos seus laços? Agora a gente depende de Deus, a gente clama a Deus, Deus nos livre. Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso. Não seja tolo de pensar que você tem a capacidade de vencer sozinho. Por isso que é preciso humildade, em primeiro lugar, e orarmos assim, né? Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Senhor, não nos deixa vulneráveis à ação do inimigo. Livra-nos do mal. Tenha humildade. Não é porque eu já sou um crente maduro, eu não tenho mais nem desejo de pecar. Mentira. Já é um engano de Satanás quando leva você a um sentimento de autossuficiência, quando você acha que por ter experiência com Deus, porque que está orando e buscando a Deus, você pode fazer o que quiser com o adversário. Você está redondamente enganado. É preciso estar sempre alerta. Jesus olhou para os discípulos e disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Pedro diz: olhai, vigiai, o diabo está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a advertência sempre é esta: vigiar, orar, buscar a Deus, depender de Deus, confiar em Deus, né? Porque a palavra diz que é Ele que faz com que nós escapemos do laço do passarinheiro. Que é mais uma vez o inimigo. Você sabe como era o laço do passarinheiro? Pois é, o passarinheiro armava o laço no lugar onde o passarinhozinho botava os pés. Na hora que o bichinho botava os pés, o laço desarmava e o passarinho era pego no laço do passarinheiro. Ou quando muitos às vezes pegavam o passarinho com grude, colocava o grude aonde os passarinhos gostavam de pisar. E aí quando ele pisava lá, ficava preso no grude, né? Então o inimigo às vezes está colocando tanta coisa no caminho dos crentes, eles nem percebem, estão no grude, presos, não conseguem sair, não conseguem se desvencilhar. O laço pegou, sustentou. Que neste dia, em nome de Jesus, esse laço se quebre, você seja livre para fazer a vontade de Deus. Todo o laço do inimigo seja quebrado nesta manhã e você possa estar livre
para fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Todo laço, seja qual ele for, em qualquer área que seja, você possa estar livre nesta manhã. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. A igreja tem inimigos terríveis, a batalha é espiritual, mas ela se processa dentro da experiência humana. O inimigo sabe que a batalha é espiritual, mas usa os seres humanos para se opor à igreja, se opor, ao povo de Deus sobre a terra, mas às vezes a gente acha que o combate deve ser direto contra as pessoas, quando o nosso combate, a nossa luta deve ser no âmbito espiritual. É entender que o inimigo é o plantador, de ideologias anticristãs, de coisas que muitas vezes se levanta contra o conhecimento de Deus. E a gente precisa entender que a igreja precisa estar revestida de toda a armadura de Deus, para que neste campo de batalha ela possa pelejar de forma confiante e de forma eficaz, para que não seja vencida pelas forças espirituais da maldade. Capítulo 6 de Efésios é maravilhoso quanto a isso, nos ensinando sobre esta batalha, sobre este conflito espiritual e nos revelando que o inimigo tem um reino organizado, que ele era um dos príncipes angelicais a serviço de Deus, e sobre a organização angelical ele conhece muito bem. A gente pensa assim em Satanás como um reino desorganizado, como uma coisa sem qualquer organização, mas não é. O inimigo tem um reino muito organizado. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Aqui está a hierarquia na questão da demonologia, ou doutrina dos demônios, estudando sobre essa questão dos anjos caídos, vem como principados, potestades, trevas, hostes espirituais. Está numa escala decrescente, não crescente. Começa dos mais elevados na ordem de domínio, na ordem de autoridade, vai descendo até chegar aqui nesses espíritos maldosos que agem de forma mais individualizada, cada um com ocupações as mais diversas. Você vai perceber que existe forças da maldade que agem no âmbito mais individualizado. Vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Não há tempo para a gente se deter aqui nessa questão da hierarquia, mas vamos ver aqui algumas coisas, algumas informações mais gerais sobre eles. Eles são poderosos. Os títulos principais e potestade indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos. O comando do diabo exerce domínio, São seres organizados que têm principados, são anjos dominadores, anjos que comandam hostes, espirituais da maldade. São poderes, Poderes, são anjos que têm poderes, são seres poderosos. Nós lidamos com esses seres. Comparado a nós seres humanos, é impossível o ser humano combater com essas forças, lidando com a sua própria condição natural, É impossível. Eles são malignos, são poderosos,
são malignos, são seres poderosos e são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos. 3 coisas interessantes a respeito deles: eles são poderosos, eles são malignos e eles são astutos. Mas com relação a isso, a gente precisa lembrar de uma coisa: eles são poderosos, sim, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. São malignos? São poderosos e malignos, mas o nosso Deus é poderoso e benigno, Todo-Poderoso e benigno. São astutos? São, mas o nosso Deus é sábio. As ações de Deus sempre são perfeitas. Então, em contraste a tudo isso, né, são poderosos, são malignos e astutos, há um Deus todo-poderoso, benigno e sábio, para nos conduzir à vitória contra tudo isso, contra todas essas coisas que se opõem à sua igreja amada. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado, potestade e poder e domínio. É assim que Efésios descreve Jesus, né? Ele recebeu este nome e está acima de todo principado, potestade e todo nome que se nomeie, né? Nos céus e na terra, nesse século, no vindouro. O que nós precisamos entender sobre isso é que Cristo é Senhor sobre todas as coisas, né? É Senhor sobre todas as coisas. Para encerrarmos, as armas espirituais indispensáveis ao crente: a armadura completa de Deus. A armadura completa de Deus. O texto começa dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Paulo está dizendo assim: para encerrar, para concluirmos, façam isso, né? Para encerrar, para concluir, mais isso daqui, essa compreensão, esse entendimento da condição de vocês, é isso que Paulo está dizendo, porque ele já havia falado aqui do caminho daquele que está em Cristo, sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, corroborado com toda a fortaleza espiritual, compreendendo a grandeza do poder de Deus que opera para conosco, a igreja, né? Andando como filho da luz e não filho das trevas, não na vaidade do pensamento, mas agora andando como cristão. Porque não adianta você chegar aqui e querer se armar aqui como uma questão mística, como se você estivesse tomando armaduras nessa questão, como um anjo chegasse com a armadura de ouro do céu. Não tem isso não, meu querido. O que tem é comprometimento de vida que antecede toda essa preparação aqui, que é uma conclusão daquilo que se fez anteriormente, a prática do andar cristão. Né? Como Paulo vai dizer a partir do capítulo 4, andar como filho da luz, não mentir, não roubar, não andar de forma errada, para que o diabo não tenha lugar. Ora, muita gente anda mentindo, fazendo o que não presta e tomando toda a armadura de Deus. Já deu lugar ao diabo faz tempo. Como é que você pode estar armado se você já não teve anteriormente o comprometimento de viver a vida cristã? Não é porque tem gente que acha que a batalha só começa aqui no capítulo 6. Não. A batalha se inicia desde o capítulo 1 de Efésios, quando nós tomamos consciência da posição que temos em Cristo. Porque o capítulo 1 vai dizer: nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo. E o que temos nele, o poder que opera em nós como igreja. E aí ele apresenta: e agora que vocês estão em Cristo, vocês devem andar assim, não mentir, não roubar, não dizer palavra torpe, não entrar em chocarrices, em coisas dessa natureza, e aí não deslugar o diabo. E aí, se não dá lugar, aí ele diz: no demais, irmãos meus, agora se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Entendeu? Como é interessante a gente pensar sobre o contexto todo dessa passagem, né? Muita gente acha que isso é uma coisa mística. Vou entrar aqui num propósito de oração, para Deus mandar o anjo descer com armadura. E tem gente que
veste a armadura, sai cortando com a espada. Meu irmão, você precisa estar preparado antes, vivendo a vida cristã, e aí essas coisas vão estar presentes, né? Vão estar presentes. O que é a armadura? Ele diz, as armas, veja aqui uma lista de armas espirituais disponíveis ao soldado. Cingindo os lombos com a verdade. Primeira coisa, o crente, para travar essa batalha, ele precisa ser um crente que viva a verdade. Viva a verdade. Ah, pastor, eu achei que era uma coisa mais mística assim. Não, viva a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo, a integridade do soldado, né? Você é alguém que vive com a sua vida com base na verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. O simples é aquilo que segura tudo. Quando você anda na verdade, tudo está firmado em você. O cinto está ali para amarrar toda a armadura, né? Então você precisa estar vivendo uma vida na verdade. Não adianta viver na mentira e achar que vai andar bem armado diante do inimigo. Vestido a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção dos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Refere-se aqui à questão da justiça como ato justificador de Deus sobre nós através de Cristo, com relação a Deus, e com relação aos homens, está relacionado à integridade do andar cristão. Pronto, couraça da justiça. Primeiro, diante de Deus, a justiça diante de Deus, ela se torna possível através da justificação pelo sangue de Jesus. Então, aos olhos de Deus, eu sou justificado. Aos olhos dos homens, a justiça que aparece é a justiça de uma vida transformada e regenerada através da conduta cristã. Isso é justiça. Não tem nada de misticismo aqui. O que existe é a questão de vida cristã revelada nas peças desta armadura. Vestida a couraça da justiça. Primeiro, justiça diante de Deus. Justificação através de Cristo. Como é que eu me encontro diante de Deus? Como é que a minha vida está diante de Deus? Debaixo de condenação? Não, não estou debaixo de condenação porque estou justificado. E diante dos homens? Diante dos homens, a minha conduta me denuncia que eu fui justificado diante de Cristo. E as minhas obras me denunciam como alguém que anda em retidão diante de Deus. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, confeccionado em couro, a minha bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e a firmeza, andar, se conduzir. Não é uma experiência transitória, é um andar constante. Quando eu calço os pés, né, é porque eu vou caminhar, eu vou andar, né, eu vou andar com Cristo. E andar com Cristo de acordo com o que o Evangelho prescreve para a minha vida. Então, eu calço os pés do Evangelho, com a firmeza que o Evangelho deu para mim, com a firmeza que o Evangelho me deu, o meu caminhar firme. Falar com convicção, né? Ter os pés bem calçados. Aonde você anda? Eu ando no Evangelho. É isso que você tem que dizer. Ando no Evangelho. Qual é a minha preocupação? Estou com os pés bem calçados, né? Tem pessoas que até colocou as sandálias, mas não amarrou as tiras. Está sempre deslizando para um lado para o outro. Não tem firmeza, não tem estabilidade no caminhar cristão. Por qualquer razão, está sempre se deslizando. O soldado amarrava as tiras firme e andava com firmeza. Amarre as suas sandálias e viva o que o Evangelho prescreve. Ah, pastor, tem coisa no Evangelho que eu não gosto. Tem muita coisa. Por isso que tem muita gente penando na vida. Porque para cada área da vida o Evangelho tem uma orientação. Tem gente penando na vida familiar porque não segue a instrução das Escrituras. Tem gente levando pau na vida financeira porque não se submete à orientação de Deus para essa área. Tem gente que fica levando pau na sua vida social porque não sabe o que o Evangelho diz. Evangelho é para determinar um andar em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Tem muita gente que acha que não. E o pior é que quando nós não andamos conforme o Evangelho, estamos sempre falseando. Sandálias meia frouxas, tem que calma,
se firma como deveria, né? Calçar os pés na preparação do Evangelho, calça bem e diga: eu vou andar no Evangelho e viver isso com comprometimento verdadeiro, tomando sobretudo o escudo da fé, armas de defesa, né? Logo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparada pelo diabo. Nós precisamos estar sempre nos alimentando para que a nossa fé esteja firme, especialmente nesses dias tão difíceis e tão cheios de acontecimentos terríveis. Precisamos viver uma fé inabalável em Deus. O capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. O crente que tem convicção da obra que Cristo realizou por ele, né, não vive perturbado, não vive angustiado, não vive assaltado pelas dúvidas, não vive aquele momento de inquietação interior, né, porque está sempre com a sua mente em Cristo, né, sendo aquele que sabe o que Deus fez por ele para a sua salvação. É imprescindível a arma ofensiva. Filipenses, finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário, acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir a esse lado do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. O crente precisa manusear bem as Escrituras. Quando Jesus esteve no deserto, tentado pelo diabo, a arma que ele usou, que ele desembanhou, foi a espada do Espírito. Está escrito, Satanás. O diabo não teme as argumentações humanas, as filosofias humanas, as ideologias humanas, mas quando você diz está escrito, aquilo que Deus cravou na sua palavra como verdade, o diabo estremece diante disso, porque ele sabe que a palavra de Deus tem poder. Ele sabe, né? Ele não teme as filosofias humanas, ele não teme o entendimento dos homens, ele teme o que Deus declara, ele teme aquilo que Deus falou. E quando você se apropria da verdade de Deus na sua palavra, você tem uma arma, né, de combate, você tem uma arma de ataque que faz o inimigo recuar, que faz ele retroceder, né? Por isso que muitos crentes são vulneráveis, porque sua vida é baseada toda no experiencialismo, no achismo, no sensitivo. Eu sinto, e quando não sentir mais, o que é que você vai fazer? O apóstolo Paulo, quando estava na prisão, ali sozinho, ele não disse eu sinto, ele disse eu sei quem tenho crido. E é exatamente essa confiança na palavra de Deus que faz a gente estar firme. Jesus não disse que a nossa vida é alicerçada em qualquer experiência pessoal. Ele disse que aquele que ouve a sua palavra e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando vier a tempestade, as chuvas, o vento, os rios transbordando, aquela casa vai ficar firme. Então a palavra de Deus é a arma que nos dá verdadeiramente eficiência contra o inimigo nesta batalha. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês tenham um dia abençoado. E terminamos aqui agora a nossa escola dominical, só vai voltar quando for presencialmente, ok, irmãos? Nós só vamos voltar à escola quando tivermos escola presencialmente. Concluímos hoje. Vou ler a conclusão, porque enquanto eu estava ali, eu vi que o primeiro que entrou foi o irmão Cândido. Se eu não ler, depois ele me pega. Não sei se ele está aí ainda, depois dessa ruma de tempo, né? A aula hoje esticou um pouquinho, 15 minutos, 10 minutos a mais. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater
e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Maravilhoso Pai, eterno Senhor, eu te agradeço, Pai querido, por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de mais um dia de domingo pela manhã estar aqui, Senhor, transmitindo a escola dominical. Te louvo pela vida dos teus santos, aqueles que estão, Senhor, vivendo um momento de batalha, um momento, Senhor Deus querido, de confronto contra o adversário. Senhor, de vitória, lhe fortaleça. Tua palavra diz, Senhor, que a força do teu poder está disponível para o teu povo, Senhor, e que os teus servos nesse dia possam ter vitória, possam estar em paz, Senhor Deus, através da ação do teu Espírito Santo. Repreenda todas as forças espirituais da maldade que se opõem a esta família, a este teu servo, a esta tua serva, que tem dias que enfrentam uma situação de tristeza, de abatimento, de angústia, de desânimo espiritual. Repreenda este mal agora, Senhor. Ó Deus, o inimigo tem falado e dito: olha, nada dá certo na sua vida, você está vendo. Senhor, repreenda este mal agora e dá, Senhor Deus querido, paz a esta tua serva, ao seu coração. Senhor, visita esta casa com a tua presença, Senhor. Visita esta casa com a tua presença e repreenda todo o mal, que a presença do Senhor manifestada na vida, Senhor Deus querido, do teu servo, da tua serva, afugente a ação do inimigo, dê vitória ao seu povo, nos dê um restante de abençoado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a paz do Senhor, um bom dia a todos em nome de Jesus.